motivo, tá bom? Bom, tá todo mundo vendo a tela de compartilhamento aí? A apresentação, a reunião de trabalho, certo? Bom, gente, esse é o MMR. Para quem não lembra do nosso MMR, eu vou lembrar alguns aspectos dele, tá? Essa aqui é a ação 25.14.80, tá? Ele tinha lá como causa raiz, na parte da questão do componente matemática, assim, o ensino de matemática dos anos iniciais deve contemplar os conhecimentos construídos pelos próprios alunos, certo? Tendo em vista isso daí, essa causa raiz, a gente vai ter algumas ações assim formativas ligadas a essa questão de conhecimentos construídos pelos alunos. Primeira parte, hoje a gente vai só relembrar algumas coisas, alguns conceitos, algumas concepções em cima disso. Na segunda parte, semana que vem, a gente já começa a olhar umas atividades mais práticas, tá? E até vamos pensar também, quem sabe na possibilidade de efetivação de alguma durante o período de distanciamento, certo? Bom, a ação de hoje é realizar uma formação em ATPC para orientar os professores dos anos iniciais sobre estratégias empregadas na resolução de situação-problema em sala de aula, certo? A etapa em si é realização de formação em ATPC pelo professor coordenador aos professores dos anos iniciais, orientando quanto ao uso de materiais manipulativos, tá? Bom, isso tudo eu vou entregar para vocês depois, não precisa copiar correndo, o importante é que mais vocês prestem atenção, tá? Em certos aspectos, isso vai estar disponível tudo depois, a reunião e os slides, tá? Eu só quero revisitar algumas ideias com vocês, tá? Porque essas ideias vão fazer a gente chegar até certos procedimentos, tá? Que alguns já são realizados, outros a gente não tem consciência de que realiza, tá? Mas é importante que tenha consciência para que você defenda o seu lado, tá? Você defenda o seu fazer. Alguém tentou falar alguma coisa aí? Eu não ouvi? Não, fui eu só, Lucas, que eu estava atendendo lá o chat e aí eu entrei agora, tá? Não, tranquilo. Então, vamos lá. Quais os objetivos hoje? Compreender as origens históricas dessa ideia de aprendizagem ativa, tá? Dessa ideia de ação sobre aprendizagem. É uma breve história, tá? Entender a importância dos materiais manipulativos. Vamos começar a pensar essa ideia um pouco melhor do conceito de material manipulativo e por que se defende ele. E analisar algumas propostas com materiais manipulativos no ensino de matemática nos anos iniciais. O último objetivo, gente, vai ser contemplado semana que vem, tá? Já aviso. Então vamos lá. Breve histórico, tá, gente? É muito antiga a ideia de diversidade de materiais para o ensino, tá? Vem lá desde o século XVII, tá? Isso daí. Desde os primórdios ali, de quando já se pensava em didática, tá? Isso já existe. A ideia de se diversificar materiais. Depois ali, ó, é interessante esse período do século XIX, porque esses do Pestalozzi e Froebel, eles são dois educadores que vêm de um período como o nosso, um período pós-crise, certo? Pós-revolução, pós-guerras, tá? É quando eles começam a reorganizar sistemas públicos de ensino, tá? E eles já pensam nessa questão, e eles já começam com uma orientação bem básica, eles já começam com a ideia de educação ativa e a ideia de que descrições deveriam preceder as definições e os conceitos nasceriam na experiência, tá? Direta. Ou seja, ali já começa a nascer a ideia de que a aprendizagem, principalmente para os alunos mais novos, se dá pela experiência, pelo experienciar o conhecimento, não pelo acesso direto a um conhecimento pronto, já um conceito ou uma ideia já sistematizada, tá? Bom, mas aí chega o século XX, que a coisa começa a ganhar assim um pouquinho mais de corpo, quando alguns pensadores já começam a pensar nessa questão da experiência de uma forma mais clara, até mesmo com o movimento da escola nova no Brasil, eles começam já a definir melhor certas ideias com relação à prática que a gente tem, tá? Primeiro, a criação de canais de comunicação e interferência entre conhecimentos formalizados e experiências práticas e cotidianas na vida. Ou seja, é quando eles pensam naquela ideia de que as situações, os conhecimentos devem ser aplicados à vida social. Toda vez que o maior exemplo disso de conhecimento aplicado à vida social em termos de matemática é o EMAI, certo? O EMAI sempre dá uma simulada, sempre dá uma pensada em alguma situação social da sua vida, ou pede que você busque elementos ali na sua vida cotidiana para aprender matemática. Ou até mesmo uso já de alguns gêneros já ligados na temática, como calendário, como receitas, como textos em que envolvem já esses termos aí ligados à matemática. Bom,
esse que começa a acontecer no século XX. Então, começa a acontecer a religação entre conhecimentos escolares e a ideia de conhecimentos ligados à vida, certo? Porque existia aquela ideia de gêneros escolares, conhecimentos escolares, fazeres próprios da escola. A escola era um mundo à parte da sociedade. Então, eles já começam a repensar essa religação. E começa a aproximar o pensamento com a experiência, porque antes tinha-se a ideia de que pensamento é uma coisa, fazer é outra, certo? Existia essa separação do viver, do experienciar e do pensar, tá? Assim como existe vários dualismos, corpo e alma, bem e mal, certo e errado, e por aí vai, certo? Corinthians e Palmeiras, tudo isso é dualismo, certo? No final, no fundo, todos de alguma forma relacionados, tá? Experiência e conhecimento. Começam a surgir a ideia de metodologias ativas, tá? Muita gente vai falar no começo sobre método ativo, no singular. Depois é que vem a pluralização com o tempo, conforme vai se produzindo conhecimento sobre educação com base em evidência. Metodologias ativas, sala de aula invertida e várias outras formas. E nesse período surgem lá os famosos blocos lógicos e de N, certo? E o que eles tinham começou a surgir, então, no século XX? Oposição entre a ideia de que escola só deve ensinar a tradição, o que já foi, certo? Só o que se acumulou. Escola não é um espaço de criação. Deve só se preocupar com a cultura intelectual, não com o fazer. Com a abstração, certo? Escola é um espaço, aprender só se dá pelo abstrair, no mundo das ideias, não no mundo da ação aqui prático. Ou seja, tinha valor quem pensava, não quem fazia as coisas, certo? Até mesmo uma ideia de sociedade, assim, tem valor quem pensa só aquilo, não quem faz. Começa a se quebrar com esses paradigmas de obediência, de autoridade, com a ideia de que existe um esforço e o oposto do esforço cria a dualidade da esforço-preguiça, né? Se você não é esforçado, você é preguiçoso. Um não tem cura e o outro não se ensina. Você não ensina ninguém a ser esforçado, você não salva ninguém da preguiça, né? E acaba-se com a ideia de concorrência e cria-se a ideia que a gente tem hoje de colaboração, tá? Essas pequenas ferramentas que vocês veem aí nas redes sociais, compartilhar, divulgar, essa ideia de compartilhamento vem da ideia de colaboração, tá? Que toda aprendizagem ela é colaborativa. Ninguém aprende sozinho, tá? Todo mundo aprende em grupo. Bom, e o princípio básico que eles começam com a ideia do processo de observação e dedução constante, e logo se você vai por essa linha de dedução, você dá permissão para que exista o erro, certo? Você pensa o erro como uma dedução não muito adequada, não como uma falha, tá? Mas uma dedução não muito adequada. O erro, ainda assim, é uma parte do processo lá de aprendizagem. E eles partem do princípio básico de que as crianças são capazes de aprender naturalmente, tá? Naturalmente não quer dizer que você vai jogar ela no mundo e ela vai aprender, certo? Mas precisa ter a intencionalidade. A gente vai ver essa ideia de princípio de que se aprende naturalmente, de que todo mundo é capaz de aprender algo, tá? A questão é como é ensinado também. E eles batem na tecla das experiências e vivências são centrais no processo de aprendizagem, ou seja, para se aprender, é preciso se experienciar, vivenciar de alguma forma, mesmo que seja de uma forma de um simulacro, de uma simulação, tá? Não é uma experiência necessariamente real, do sentido de que vai acontecer no cotidiano, mas sim num simulacro nesse espaço que é a escola. Tudo bem? Quem quiser me interromper, fique à vontade. Bom, existem 4 argumentos para a defesa do uso dos materiais manipulativos, certo? Só que esses 4 argumentos, eles têm que ser muito bem destrinchados ali para que eles não fiquem num argumento vazio, tá? Eles têm uma ideia, uma construção por trás deles. Primeiro, o primeiro argumento é que a criança aprende o que faz sentido para ela. Segundo, os materiais são concretos para os alunos. O terceiro, os materiais manipulativos são representações de ideias matemáticas. E os últimos materiais manipulativos permitem aprender matemática. Destrinchando um pouco, o primeiro argumento, a aprendizagem, a criança aprende o que faz sentido para a criança, ele está fazendo uma relação com a ideia de aprendizagem significativa. Mas o que também quer dizer esse termo, esse conceito de aprendizagem com significado, significativa?
A aprendizagem significativa, gente, é quando o aluno é o verdadeiro agente, é o responsável último pelo seu processo de aprendizagem. Só que assim mesmo, essa característica às vezes cria uma certa confusão, tá? Quando você fala que ele é o agente principal do processo, que ele é o único, que ele é o último, que ele é o responsável último pelo seu próprio processo de aprendizagem, cai-se muitas vezes naquela ideia um pouco equivocada de que, então é ele que vai se virar para aprender. Não é muito bem isso que está aí, tá? Não é isso que está colocado. Aprendizagem, quando você fala de aprendizagem significativa, dá-se pelo descobrimento ou reinvenção de algo. Descobrimento se dá pela exploração. Reinvenção se dá pela troca de significados, ou seja, pela troca de ideias entre um grupo que está na exploração de um determinado objeto ali de conhecimento, certo? E a atividade exploratória é um poderoso instrumento para a aquisição de novos conhecimentos, porque a motivação para explorar, descobrir e aprender está presente em todas as pessoas de modo natural. Sabe aquela ideia de que você tem que motivar o aluno, você tem que motivar as pessoas? Gente, motivar, se fosse possível dar a motivação para alguém, ela era vendida em supermercado em lata, certo? A motivação, você, no máximo, você pode instigar alguma coisa. A motivação você encontra em si para as coisas, certo? Não só o aluno, mas as outras pessoas. E essa motivação se dá pela ação. Motivação não são só palavras de conforto, de auxílio, de um desejo que você somente estão ali, estão assentadas numa ideia de elogiosa ou numa ideia de vamos colocar a pessoa para cima, tá? Isso é outra coisa. Motivação é encontrar um motivo para a motivação está ligada no movimento e ação, certo? Durante a atividade exploratória, quando você ali está naquele processo de descoberta, de aquisição de conhecimento, ali está o motivo, certo? Essa mudança é a motivação. Motivação ninguém encontra fora. E a motivação, sim, não existe falta de motivação. Quando a gente fala de escola ou de qualquer coisa na vida. Se não está interessando alguém, alguma coisa que você está fazendo, está falando, alguma coisa que você está propondo, não é porque a pessoa está desmotivada, tá? É porque ela tem um outro motivo. Tem uma outra coisa que a motive, certo? Entende? Então, a motivação sempre existe de alguma forma, mas não necessariamente ela está ligada ao objeto que você acha que ela tem que estar ligada. Então, o aluno não está desmotivado, ele tem um outro motivo e não está ali o motivo dele, os motivos dele, as motivações dele. Bom, mais uma observação, tá? Como eu falei lá antes, daquela primeira característica da aprendizagem significativa, do aluno ser o verdadeiro agente, responsável último pelo seu processo, a gente tem que fazer essa observação, tá? Os significados que o aluno constrói são o resultado do trabalho próprio do aluno. Não adianta você experienciar para ele, você jogar para ele, você ir lá fazer para ele. Mas também essa aprendizagem está ligada aos conteúdos de aprendizagem. Conteúdos de aprendizagem são definidos por aquele que dá aula, certo? E pela ação do professor, ou seja, essa história de que agente da sua própria aprendizagem, ele só vai ser agente de uma aprendizagem sua se aquele que faz as proposições organizar isso muito bem. Ou seja, o professor em si, a escola em si, entende? Então, essa ideia de que ele é que vai aprender pela experiência dele, não pela experiência que você acha que ele tem que ter. Você vai fazer as proposições, você vai dar as condições. E nesse processo de proposição e aprendizagem, existem outras coisas no meio aí que a gente vai falar. Bom, o outro argumento. Os materiais são concretos para o aluno. Bom, gente, o concreto para a criança não significa necessariamente materiais manipulativos, certo? Concreto é tudo aquilo que você pode se apoiar, tá bom? Concretude não necessariamente está ligada a coisas manipuláveis ou palpáveis. Concretude é aquilo que torna alguma coisa que tira da abstração, que você pode, de alguma forma, se apoiar suas ideias. Um desenho que você faça para entender algo é uma concretude. Uma peça que você assista para entender uma ideia é uma concretude. Uma música que você ouça para entender alguma coisa é um elemento concreto. Mas eu não peguei ele na mão, mas ele é um elemento concreto que te ajuda a apoiar seu pensamento, o seu raciocínio, tá? Essa é a ideia de concreto.
Há uma outra dimensão do concreto, como ele fala, igualmente importante, apesar de bem menos ressaltada, trata-se de seu conteúdo de significações, ou seja, uma coisa só é concreta se ela tem significados nela colocados, tá? E significados são imaginados, tá? São inventados. Significados não são inerentes a nada, tá? Significados são convencionais. A gente convém que alguma coisa tem um significado. Por exemplo, se a gente cruza uma tábua e outra tábua, cria um crucifixo, aquele objeto nada mais é do que duas tábuas cruzadas, mas ele é repleto de significados porque convencionou-se que ele tem significado, certo? Então não existe um significado, não existem significados pessoais. Significados são construções coletivas, sempre. Não tem por onde escapar, certo? Isso que é o significado. Isso é colocar no concreto significados, tá bom? E é muito relativo dizer que materiais concretos significam melhor aprendizagem, tá? Manipular o material não é garantia de aprendizagem. Ele precisa estar repleto de significados. Ou seja, não adianta você dar um cubo e achar que o significado da aprendizagem do conhecimento matemático está ali no cubo. Está na proposição, está no significado que você vai dar nele. Ou seja, o significado se dá pela sua proposta sobre o que deve ser feito com aquele cubo. E isso se dá também com jogos e com qualquer outra coisa, certo? Ou seja, um esqueminha para a gente desenhar coisa melhor para o pessoal assim que é mais visual, gosta de um desenhinho. Ou seja, tá vendo? Isso é um material concreto, tá? Não é um texto de outra organização, mas ele tem os seus significados. Ou seja, os seus procedimentos didáticos, eles se dão por via de comunicação. O aluno apoia os processos de pensamento dele na experiência. E no processo ali, na experiência, por meio da comunicação, é que você realiza as problematizações. Problematizações vão servir para que o aluno avance, para que o aluno repense certas coisas, para que ele avalie, até para que ele crie, para que ele, vamos dizer assim, para que ele reveja hipóteses, certo? É para isso que serve essa questão da problematização. Problematização, gente, é um procedimento didático muito novo, que vem chegando no final das últimas décadas aí. O EMAI já coloca lá isso como um procedimento, problematizar no meio de uma atividade, quem está acostumado a olhar para a EMAI, certo? Mas problematizar um processo, gente, de aprendizagem, uma proposta, é uma constante para qualquer área. Se você não problematiza, você não interfere, você não faz colocações, você não tem avanços, você não tem aprendizagem em si. Ou seja, o aluno é o agente da aprendizagem dele, mas você ali é o propositor, você é que vai fazendo aquelas aparas, aqueles recortes e aquelas colocações, certo? No meio desse processo. Então, o aluno é sentado nesse processo aqui, se a gente fizer um recorte desse lado aqui, do lado esquerdo do esquema, nos procedimentos didáticos, a comunicação, a experiência, depois disso tudo, esse processo, quando o pensamento dele, os procedimentos e pensamento dele, de aprendizagem, estão apoiados na experiência, ali você vai ter os resultados por meio de alguma avaliação, certo? Essa avaliação, gente, quando a gente fala em avaliação, para ver os resultados de uma determinada experiência, não necessariamente é uma prova. Você fazer uma roda de conversa, socializar as ideias, você montar um painel com resultados, você pedir que o aluno fale como ele chegou até determinado resultado, ele mostrar o que ele pensou, as estratégias que ele usou, é o que a gente chama de sistematização. A sistematização pode ser uma forma de avaliação, não só coletiva, mas pessoal, tá? Para que ele reveja os processos lá cognitivos que ele usou para chegar em determinada resposta. Bom, o outro argumento. Materiais manipulativos são representações de ideias matemáticas. Em si, aí a gente vai entrar numa ideia que a gente chama de simulação. A simulação, gente, é a ideia de que você aumenta os poderes de manipulação, de imaginação e de intuição, certo? Um objeto, um jogo, um faz de conta, ele é um processo de imaginação. Ele não é um processo real. Você intui certas coisas sobre a realidade quando você simula certos aspectos da realidade na sala de aula, certo? Então, você utiliza desse potencial de imaginação e de intuição. E esse processo de imaginação e intuição permite que você formule hipótese, faça inferências,
observe irregularidades, ou seja, você vai em um processo investigativo. Por exemplo, vamos pensar até não só em EMAI, em matemática. Quando a gente começa um projeto ali, no ler e escrever, normalmente alguns projetos, eles têm aquele negócio de você fazer um levantamento do que você sabe sobre o tema e fazer perguntas sobre o que você gostaria de fazer. E nesse negócio, essa ideia de fazer um levantamento do que você sabe sobre o tema, você começa a levantar hipóteses sobre esse tema num projeto. Nessa questão de fazer perguntas, você começa a fazer suposições, aliás, também como se fossem hipóteses, mas perguntas, respostas que você quer fazer, que você quer conquistar no meio desse processo. Porque um projeto em si, no fundo, ele está repleto desse potencial de simulação e imaginação de alguma coisa. E o importante papel e a simulação tem um importante papel na tarefa de compreender e dar significado a uma ideia. Ou seja, um objeto como um bloco lógico, só vai ser repleto de significados se você imaginar esses significados. Porque significados das coisas são imaginados e convencionados coletivamente. Não é individualmente, tá? Uma coisa que você acha que uma coisa só ganha um valor, só cria um conhecimento social, um conhecimento geral, se ela for repleta se forem colocados significados coletivos em cima daquilo. Se forem colocados significados individuais, ninguém chega a acordo nenhum e não se constrói conhecimento nenhum, certo? Se perde o conhecimento com o seu significado. O significado pessoal cria um conhecimento pessoal, particular, como é que se diz? Descolado da realidade, do qual vai morrer com você. Morreu os significados, certo? E morreu aquele conhecimento descolado. E essa simulação permite etapas como a imaginação, o que eles chamam de bricolagem mental, que é aquela história de uma pessoa tentar mentalmente fazer construções ali, reparos em algumas ideias, e a ideia de tentativas e erros, certo? O mais importante no processo de experiência é tentativa e erro, tá? Não é a busca do acerto na primeira, do momento, na hora, certo? É a ideia de experienciar mesmo, é errar, cometer erros nesse processo de simulação. Lembrando, como eu falei, mais ou menos falei, tem um caráter dinâmico e refletido, esperado no uso do material pelo aluno. Não vem de uma única vez, ou seja, a aprendizagem. Não é no momento que você deu aquele material manipulativo, não é naquele momento que ele experienciou aquilo que ele vai realmente aprender tudo que ele é capaz de aprender. Isso é um processo dinâmico, isso é um processo que demora e segue aqueles ritmos de cada aluno, tá? Mas, se essa experiência manipulativa for coletiva, a chance da aprendizagem é bem maior, porque os significados vão sendo negociados com a coletividade e o conhecimento vai sendo construído coletivamente ali, certo? Bom, quando a gente pensa nesse argumento dos materiais manipulativos são representações das ideias matemáticas, a gente vai ter que começar a pensar nesse conceito de compreensão matemática. Compreensão matemática, gente, não é saber chegar a um cálculo formal. Compreensão matemática está ligada à habilidade de representar uma ideia matemática de múltiplas maneiras e fazer conexões entre as diferentes representações dessa ideia. Ou seja, as várias estratégias usadas para chegarem à resolução de problemas, não de situações problemas, tá? Resoluções de problemas, porque problemas existem em todas as áreas do conhecimento, tanto matemática, como português, entre outras, certo? Mas situação-problema é específico da matemática. Resolução de problema é específico da vida. A vida é uma grande resolução de problemas constante, tá? Materiais manipulativos permitem aprender matemática. Esse é um argumento vazio, tá? Incompleto. Se você der ele, você tem que explicar sempre ele. Porque não é o material em si, mas os significados e a proposta colocadas junto com esse material, tá? O material em si não ensina nada para ninguém. Isso é bem claro, né? A proposta, a interação do aluno com o material que permite a reflexão, que ele vivencie. E uma questão, o material manipulativo e a construção coletiva e a experienciação e a partilha dessa experiência por meio do material é que fazem com que comece a surgir o que a gente chama e que a gente viu naquele ATP, naquele EMAI, quem participou daquele EMAI da ADE,
a ideia de linguagem matemática, que começa, gente, com a verbalização e a discussão das suas ideias com relação ao material, tá? Linguagem matemática não pode se pensar em simplesmente naqueles símbolos matemáticos, mas na capacidade de você verbalizar como você pensou aquela sua aprendizagem matemática. E não necessariamente que você use termos técnicos. Os termos você vai agregando com o tempo, como subtração, adição, divisão, dividendo, quociente, essas coisas é com o tempo. O mais importante é que a linguagem ela se constrói de forma meio rudimentar, você pelo menos conseguindo verbalizar o que você pensou sobre aquela construção. E lembrando que o material em si não ensina, ele precisa de uma proposta, e essa proposta, a todo momento, enquanto ela ocorre, ela passa pelo aquilo que a gente chama que é negociação de significados. Negociar significados numa aula, gente, é você discutir o que se descobriu, se discutir o que se está fazendo, se discutir como se chegou em algum lugar, tá? Se discutir o que se entendeu por aquilo. Isso é negociar significados. E pela linguagem, pelos processos de desenvolvimento da linguagem, se você faz a transição entre as representações implícitas no material e as ideias matemáticas. Ou seja, é apoiando o seu pensamento na experiência, no material manipulativo, no concreto, na ideia de concretude, o pensamento sempre se apoia numa concretude. Não numa concretude que precisa ser palpável, mas uma concretude, em alguma representação que faça com que você pense sobre aquilo. É a partir disso que você chega ao processo de abstração, certo? É a partir desse movimento. O que se insere no nosso esquema, então? A linguagem, tá? O outro elemento que ficou inserido aí nesse esquema é a linguagem. O desenvolvimento da linguagem, gente, se dá em qualquer processo dentro de sala de aula. No processo de comunicação, no processo de intervenção, problematização, no processo de avaliação, no processo de sistematização, você está sempre falando de linguagem, tá? Ensinar, na verdade, é uma forma de se produzir linguagem, de se aprender sobre linguagem com a linguagem, tá? É isso que diz respeito, certo? A linguagem é o vetor de afetos, certo? É o vetor de transmissão e partilha e aprendizagem, tá? Linguagem é isso em si, ok? Bom, e como seria uma proposta? Vamos pensar em termos gerais agora, tá? Isso que eu estou falando aí agora, nós vamos entrar na proposta, né? Como vai ser o negócio no chão mesmo da fábrica, tá? Como é que vai ocorrer ali? O que seria a proposta em si com materiais manipulativos? Para se fazer uma proposta com materiais manipulativos, você tem que pensar em dois aspectos, que é utilização de recursos de comunicação, tá? Recurso de comunicação é qualquer elemento semiótico lá que transmita um significado, tá? Que transmita uma mensagem, que produza um enunciado. E a proposição de situações, problemas, tá? Não é resolução de problema. Resolução de problema é tudo nessa vida. Tudo é um problema nessa vida. Mas a situação problema é aquela situação que ela é forjada, ela faz a simulação de um aspecto de alguma coisa relativa à vida, tá? A situação problema. Então, vamos entender isso, que esse processo como o EMAI, gente. O EMAI, ele é muito claro naquele livro do professor, tá? Nesse não, porque esse não ele é muito feio a configuração, mas no antigo livro do professor, ele sempre te dava o que a gente chama de condições didáticas. Quais as condições didáticas que você oferece? Condições didáticas, para quem frequentou o EMAI do ano passado, lembra que era o que a gente faz antes, durante e depois. E antes, durante e depois, gente, você tem que pensar quais as questões que antecedem a experiência, quais as questões que devem ser colocadas durante a experiência e quais as questões posteriores à experiência. E questões que eu falo é quais as problematizações que você vai colocar para que a experiência ocorra. Porque problematizar o problema é sempre o combustível para a ação de uma experiência, certo? Porque um problema precisa ser resolvido. Para resolver, você precisa agir, você precisa experienciar aquilo. Então, questões, você tem que pensar nessa lógica de antes, durante e depois. O antes, durante e depois é o que a gente chama das condições didáticas que você oferece para o aluno, tá? Bom, mas vamos pensar sobre esses dois aspectos, comunicação e situação-problema, tá?
Comunicação. Quando se dá a comunicação, gente? Basicamente, quando você fala, quando você escreve, tratando-se de alunos pelo desenho, pela expressão pictórica, certo? Todos esses são, de alguma forma, uma comunicação. Todos esses são, de alguma forma, a expressão de um pensamento, tá? Ok? A diferença é que o desenho, você tem uma outra espécie de... Você exige muito mais a interpretação daquele que produz, até mesmo da mediação entre o entendimento do que foi desenhado, da expressão pictórica, daquele que produz, o aluno te dizer o que está ali. Quando você fala de escrita e fala, comunicação oral e escrita, já são códigos mais sociais, são convencionados. Uma escrita, muitas vezes, já é um código convencionado, todo mundo entende, é um código que ele carrega a memória, ele muitas vezes não precisa do autor presente para te explicar o que está escrito ali. Algumas vezes sim, quando você não domina o código, né? E a fala, que é aquela transmissão imediata, cheia de códigos sonoros que já estão convencionados, que é a nossa fala, né? A nossa língua. Bom, e por que usar a comunicação? Ao tentar se comunicar, gente, o aluno precisa organizar um pensamento, certo? Para falar isso que eu estou falando para vocês, eu me apoio numa concretude que é esses slides, certo? E tudo que eu tive que ler antes. Eles foram feitos assim para organizar um pensamento, ou seja, fomos lá do macro, do histórico, das ideias gerais para a proposta, certo? Então, quando ele faz essa organização do pensamento, quando você começa a organizar o seu pensamento daquilo que você supostamente experienciou, você começa a fazer um processo de metacognição. Você pensa como você aprendeu sobre a sua experiência, certo? Pensar sobre a experiência é uma forma de você aprender algo com ela novamente, ou você tentar entender o que você não entendeu dela, o que você não aprendeu com ela, certo? E você se confronta também, quando você ouve a comunicação de outro, você se confronta com uma opinião adversa, certo? E se tratando em qualquer área de conhecimento, você começa a construir, você começa a posicionar-se, a construir aquele gênero debate, debater a coisa, certo? E construção de argumentos, tá? Não cabe a opinião, certo? A opinião é um significado pessoal construído descolado da realidade, certo? A opinião sempre se baseia numa experiência pessoal, não numa experiência de um construto coletivo, convencionado, certo? Opinião, como dizem, não é conhecimento, tá? Opinião é uma hipótese sobre um fato, entende? Ela não é o fato em si. Se ela pode se tornar o fato se a opinião for comprovada, tá? Aí ela se torna um conhecimento, e todo conhecimento é por meio de uma convenção coletiva, tá? Ou seja, você, quando faz comunicação, permite a comunicação por qualquer modalidade, fala, escrita, pictórica, ou qualquer outra que você tenha aí, você produz uma reflexão sobre a aprendizagem, tá? Porque refletir não é sentar com a mão na cabeça e ficar encismado, tá? Refletir é pôr em ação o que você pensa e dar para o compartilhar com o outro o que você pensa, tá? Isso é o processo de reflexão. Não existe essa reflexão sozinho, tá? Essa reflexão sozinho não se dá, não existe. A reflexão se dá pelo outro, tá? Por isso esse processo de refletir em algo, no outro, entende? Bom, esquema da comunicação. Vamos pensar que toda comunicação, ela tem uma ideia de publicar, de publicidade ali, certo? A publicidade produz uma espécie de registro, certo? Por que o registro é importante quando a gente fala tem aula de matemática? Porque o registro coletivo, o registro do aluno, o registro do professor, o registro num cartaz, o registro em vídeo, o registro de alguma forma, ele cria uma memória, certo? E memórias podem ser revisitadas, tá? Memórias podem ser revisitadas para que a aprendizagem seja repensada. E isso vai criando também o que a gente chama de um arquivo. Fora uma memória, cria um arquivo de experiências. E um arquivo pode ser revisitado não pelo grupo que produziu aquela memória, aquele arquivo. O arquivo pode ser revisitado por qualquer um, tá? Até mesmo pelo seu colega, outro professor. E como é que podem ser feitos esses registros? Experiências de registro, uma roda de conversa, onde se produz alguma coisa que fique registrada. Ou uma filmagem, ou uma gravação de voz, ou um cartaz, ou simplesmente uma anotação no caderno é um registro, tá? Ou uma produção coletiva.
painel de soluções. Sabe aqueles painéis que você cola pela sua sala, com as produções, ou até mesmo pela escola? Você tem que pensar que o painel ele tem que revelar ele tem que trazer um registro de uma experiência vivida pela turma, certo? Painel não é só para ficar mostrando coisa bonitinha, tá? Painel é para compartilhar ideias, não só internamente na sala, mas com os de fora também, os que passam por ali. E nesse processo, a boa e velha produção de texto, certo? E lembrando, a roda de conversa e o painel de soluções e a produção de texto, gente, não é assim, escreve o que você aprendeu aí hoje, tá? Isso não é uma produção de texto, tá? Produção de texto, ela é sempre presa a um gênero, tá? Gêneros que a gente tem ali na educação, nos anos iniciais, parlenda, carta de leitor, bilhete, certo? Isso são gêneros, tá? Porque toda a produção, não só textual, mas roda de conversa e painel de solução, a gente coloca como gênero discursivo, porque eles são sempre feitos pensando em comunicar, então são sempre feitos pensando em um destinatário, certo? Você não faz uma produção discursiva que não seja pensando no outro, tá? Ninguém produz um gênero pensando em si descolado do mundo, tá? Até mesmo quando você produz um diário falando das suas memórias e dos absurdos que você faz da sua vida para a posteridade descobrir e ficar horrorizado com a pessoa que você era, até mesmo o gênero diário, por mais pessoal que seja, ele é feito para um outro, para um você que você idealiza, para o que você acha que você é, certo? Se sempre destina para esse outro, assim. Então, toda a produção discursiva é feita para um outro. Roda de conversa é feita lá para os presentes da roda de conversa. Toda a comunicação ali da roda é destinada para aqueles que estão ali. A produção do painel é destinada pensando para quem vai ser feito esse painel, ou seja, que grupo vai consultar o painel, e o grupo que consulta tem muita relação com onde estará fixado o painel. Se o painel está fixado dentro da sala de aula, ele é destinado para professores e alunos. Se o painel está fixado no corredor, ele é destinado para todo e qualquer público que passe no corredor, entende? Por isso que o painel de sala, dentro de sala, ele tem um formato, o painel de corredor, que você divulga para o público, tem outro formato e outro propósito, tá? Por isso você tem que pensar na ideia de gênero. Painel é um gênero textual, a roda de conversa é um gênero textual, certo? Todos são gêneros, todos são organizações textuais. Bom, e a situação problema? Gente, a situação problema, em termos de aula de matemática, ela se caracteriza pela problematização, ou eu não gosto muito do nome boas perguntas, tá? Porque eu não gosto muito desse prefixo boas na frente das coisas, tá? Eu gosto da ideia de problematizar, independente de ela ser uma problematização boa ou ruim, é uma problematização, tá? A problematização, gente, possibilita que o aluno estabeleça relações, sentidos e conhecimentos a partir da ação com algum material que representa de forma concreta uma noção, um conceito, uma propriedade ou um procedimento matemático. Ou seja, lidando com blocos lógicos. Que questão, o aluno você vê que ele não está evoluindo naquela experienciação, ele não está construindo significados, não está saindo muito do lugar com o bloco, ele está fugindo da proposta, né? O que você vai lá faz? Você faz uma colocação para ele, você coloca uma questão para ele tentar responder usando os blocos, você tenta fazer uma problematização, coloca um problema para que ele, através do material manipulativo, chegue a uma solução, a uma resposta para aquele problema que você colocou lá imediato. E problematização, gente, normalmente, durante o processo, ela é sempre interventiva, certo? Você tem que estar participando ali, tem que estar observando o que está acontecendo para você conseguir colocar ela. Você pode fazer até um planejamento, assim, possivelmente eu tenho que falar isso. Mas sempre lembrando que a observação imediata nunca ela é dispensável, tá? E a situação problema, ela ganha corpo, gente, pra gente em sala de aula, nos jogos de regras, tá? Os jogos de regras, eles são o maior vetor ali, que possibilita a maior quantidade de experiências simuladas, tá? Os jogos de regras, eles podem ser entendidos como situações problemas. Porque num jogo de regra, ele nunca é totalmente fechado, certo?
Você joga com as regras, certo? Então você tem a possibilidade, você trabalha habilidades como investigar, decidir, levantar e checar hipóteses, identificar regularidades, e você usa daquele desencadeamento lógico que as regras te proporcionam para pensar logicamente, certo? Pensar raciocínio lógico, gente, é raciocínio com regras, tá? Mesmo que aquelas regras não condizam com a realidade, tá? Lógica e realidade são coisas diferentes, tá? Por exemplo, quer ver uma ideia de pensamento lógico? Se você tiver uma janela aí na sua casa, você olha agora pela janela, você vai reparar que você vai ver lá até São Bernardo, um prédio, né? Que ideia lógica você pode chegar com isso? Ah, a Terra é plana. Porque se eu vejo até lá no finalzão, cadê a curva? Então a Terra é plana, certo? É uma ideia lógica. Tá lógico, tá bem explicado. Mas é irreal, certo? É irreal. Então, lógica e realidade são coisas diferentes. Se tocam às vezes, tá? Às vezes elas se tocam. Bom, tudo isso, gente, essa primeira parte se encerra aqui. Isso, o que você tem que lembrar, então? Que quando a gente for ver na semana que vem o sistema numérico, como trabalhar com materiais manipulativos no sistema numérico, vocês fiquem atentos a essas duas questões da comunicação, as orientações sobre ideias de comunicação que tem durante o trabalho e as ideias de situação-problema, ou seja, como se desenvolve a situação-problema e quais as indicações de possíveis comunicações que potencializem a experiência que vão aparecer ali, tá? Por enquanto, esse negócio é só uma ideia de um resgate geral do porquê materiais manipulativos. E lembrem, dessas ideias, gente, é sempre bom se apropriar, tá? Porque isso é o seu trabalho, isso é o que rege o seu trabalho, tá? Você, quando está na sua sala de aula, executando lá uma proposta, por trás da sua proposta estão essas ideias, tá? Elas é que movimentam, elas, delas, tá? Se a gente não pode ficar só no argumento, lá naqueles 4 argumentos. A gente tem que saber dizer o porquê, a gente tem que saber destrinchar, ou como diz alguns amigos, de chavar o argumento, tá? Explicar ele melhor, tá? Ok? Bom, esta é a primeira ação formativa do MMR, tá? Vai ficar disponível a gravação aí. Depois eu vou tentar jogar ela em algum lugar para ela ficar mais disponível ainda. E vou mandar os slides no grupo, ok? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Pode ir para eu mais devagar, mas vai estar salvo. Você pode consultar depois, tá? Gente, é bom sempre me cortar quando eu estiver no rápido, tá? Não escreve não que eu não leio, tá? Só leio depois, no final tudo. Alguém quer falar algo? Alguém tem alguma questão? Alguma recriminação? Alguém não concorda? Alguém discorda? Alguém está em dúvida? Fique à vontade. Se tiver vergonha de perguntar agora, pode perguntar depois também. Se quiser só escrever no chat, pode escrever no chat. Áurea, você levantou a mão. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, sobre os materiais manipulados, o que eu posso falar? Eu acredito que praticamente todas as professoras nós trabalhamos dessa forma. É bem interessante porque ele mostra a forma dos pensadores de como utilizar a importância. E pelo Centro de Mídias nós temos visto muito disso, eles estão trazendo muito isso. Praticamente todas as aulas eles trazem esses materiais e de uma forma diferente também, que acaba nos mostrando que às vezes algo tipo, que nem a matemática. Você pode trabalhar uma soma com prendedores de roupa, que eu vi, que eles mostraram. Então, dessa forma, como você falou que pode acontecer da gente colocar algo para os nossos alunos no Centro de Mídias, é até interessante, porque tem materiais que os pais mesmo podem se apropriar em casa com os filhos de uma forma diferente.